E se eu te dissesse que existe uma versão da Bíblia que foi considerada tão perigosa que muitos tentaram escondê-la? Um texto antigo e misterioso que não apenas influenciou a forma como entendemos as Escrituras, mas também mudou o rumo da história do cristianismo e do judaísmo. Um livro que gerou conflitos entre rabinos, padres e estudiosos ao longo dos séculos e que até hoje divide opiniões. Estamos falando da Septuaginta, uma tradução da Bíblia hebraica para o grego, escrita há mais de 2000 anos. Mas por que esse texto é tão polêmico? O que há nele que fez com que fosse aceito por uns e rejeitado por outros? E será que ele contém segredos que podem mudar a maneira como você enxerga a Bíblia? Neste vídeo, vamos explorar os mistérios ocultos da Septuaginta e responder perguntas que poucos ousam fazer. Quem realmente traduziu esse livro e qual era seu verdadeiro objetivo? Por que a Septuaginta gerou tantos conflitos entre judeus e cristãos? Que detalhes dessa tradução podem mudar a forma como entendemos a Bíblia hoje? Mas o mais impressionante está no final. Há um detalhe nessa história que muitos desconhecem e que pode abalar tudo o que você já ouviu sobre as Escrituras. Então já curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque essa história vai te surpreender. A Septuaginta não surgiu de forma comum. Sua origem está envolta em mistérios, lendas e até suspeitas de manipulação. Mas quem realmente encomendou essa tradução? E por quê? Segundo um antigo relato conhecido como Carta de Aristeu, a Septuaginta foi encomendada pelo rei Ptolemeu II Filadelfo, que governou o Egito entre 285 e 247 a.C. Ele queria incluir as leis judaicas na grandiosa Biblioteca de Alexandria, um dos maiores centros de conhecimento do mundo antigo. Para isso, ordenou que as escrituras hebraicas fossem traduzidas para o grego, a língua mais falada na época. A narrativa conta que 72 sábios judeus, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, foram enviados de Jerusalém para Alexandria para realizar essa missão. Segundo a tradição, eles foram isolados em salas separadas e, ao final do trabalho, todas as traduções coincidiam palavra por palavra, algo considerado um milagre divino. Mas aqui começa o mistério. Essa história é real ou foi uma forma de dar legitimidade à Septuaginta? Alguns estudiosos argumentam que esse relato foi criado para dar um ar de autoridade divina à tradução, mas que, na verdade, o processo pode ter sido bem mais complexo e controverso. Outro detalhe curioso é que, quando a Septuaginta começou a circular, nem todos os judeus ficaram satisfeitos com a nova versão. Embora fosse útil para aqueles que falavam grego, alguns líderes religiosos viam essa tradução com desconfiança, pois algumas palavras e significados pareciam ter sido alterados. O que parecia ser uma simples tradução, logo se tornou um ponto de discórdia, e a Septuaginta começou a dividir opiniões entre os próprios judeus. Mas por quê? O que havia nessa versão que despertou tanta resistência? Se a Septuaginta era apenas uma tradução, por que ela se tornou um dos textos mais controversos da história? O que havia nela que gerou tanta resistência entre os judeus e, ao mesmo tempo, foi amplamente adotado pelos primeiros cristãos? A primeira grande questão era a fidelidade ao texto original. Quando os rabinos compararam a Septuaginta com a Bíblia hebraica, perceberam que algumas palavras haviam sido modificadas, trechos haviam sido omitidos e, em certos casos, o significado das passagens parecia ter sido alterado. Um dos exemplos mais conhecidos está no livro de Isaías 7,14. No texto hebraico, a profecia dizia que uma alma, ou seja, uma jovem mulher, daria à luz um filho. Mas, na Septuaginta, essa palavra foi traduzida como partenos, que significa virgem em grego. Essa mudança foi crucial para a teologia cristã, pois reforçou a ideia do nascimento virginal de Jesus, algo que os judeus não interpretavam da mesma forma.
Outro problema estava na adição de livros que não faziam parte do cânone judaico tradicional. A Septuaginta continha textos como Sabedoria de Salomão, Tobias, Judite e os Macabeus, que não existiam na Bíblia hebraica. Essa diferença gerou uma divisão teológica. Os cristãos passaram a considerar esses livros como escrituras sagradas, enquanto os judeus os rejeitaram. Com o tempo, a Septuaginta começou a ser vista com desconfiança pelos rabinos. Muitos acreditavam que a versão grega tinha sido corrompida e que não poderia mais ser usada como referência nas sinagogas. Esse afastamento culminou na adoção oficial do texto massorético pelos judeus, enquanto os cristãos continuaram utilizando a Septuaginta como base para o Antigo Testamento. Mas o que poucos percebem é que essa divisão não foi apenas teológica. Ela moldou toda a forma como o cristianismo e o judaísmo interpretam as Escrituras até os dias de hoje. Agora que você conhece as polêmicas da Septuaginta, surge uma pergunta inevitável. Ela foi um avanço necessário ou uma distorção das Escrituras? De um lado, temos aqueles que acreditam que a Septuaginta foi inspirada por Deus, permitindo que o Antigo Testamento fosse compreendido por um número muito maior de pessoas no mundo grego. Para os primeiros cristãos, essa tradução foi fundamental, pois muitas das profecias sobre o Messias citadas no Novo Testamento foram retiradas diretamente dessa versão. Por outro lado, há quem diga que essa tradução mudou palavras-chave e conceitos importantes, o que pode ter levado a interpretações erradas do texto original. Para os rabinos judeus, a rejeição da Septuaginta foi justamente para evitar que as Escrituras fossem mal compreendidas. Mas e você? O que acha? A Septuaginta foi uma bênção ou um problema? Deixe seu comentário abaixo. Você acredita que a Septuaginta foi fiel ao texto original? Ou que suas mudanças trouxeram distorções perigosas? Queremos saber sua opinião. A rejeição da Septuaginta pelos judeus rabínicos não impediu que ela se tornasse uma das traduções mais importantes e influentes da história. Mas o que muitos não percebem é que essa tradução não apenas sobreviveu, ela redefiniu o entendimento das Escrituras e influenciou diretamente o desenvolvimento do cristianismo. O detalhe mais surpreendente é que os primeiros cristãos não utilizavam o texto hebraico original, mas sim a Septuaginta. Quando os autores do Novo Testamento citavam passagens do Antigo Testamento, eles estavam se referindo à versão grega das Escrituras e não ao texto hebraico tradicional que conhecemos hoje. Essa preferência dos primeiros cristãos pela Septuaginta aconteceu por dois motivos principais. O grego era a língua universal da época. Muitos judeus fora de Israel já não falavam hebraico ou aramaico fluentemente. Então, o acesso às Escrituras era muito maior através da versão grega. Isso fez com que o Antigo Testamento fosse amplamente lido e interpretado a partir da Septuaginta, em vez do texto hebraico. A Septuaginta continha palavras e frases que reforçavam a crença cristã de que Jesus era o Messias. Por exemplo, em Isaías 7,14, enquanto o texto hebraico dizia que uma jovem mulher daria à luz um filho, a Septuaginta traduziu essa passagem como uma virgem dará à luz. Essa mudança foi fundamental para a doutrina do nascimento virginal de Jesus e tornou-se um dos principais argumentos cristãos de que ele era o cumprimento das profecias messiânicas. Mas aqui está o detalhe mais chocante. Em algumas passagens, a mensagem transmitida pela Septuaginta era diferente da versão hebraica. Isso significa que certos ensinamentos cristãos podem ter sido diretamente influenciados por essa tradução específica. Um exemplo interessante é o Salmo 22:16. No texto hebraico, a passagem diz: "Como um leão estão à minha volta minhas mãos e meus pés." Já na Septuaginta, essa frase aparece traduzida como "Traspassaram minhas mãos e meus pés." Essa mudança faz toda a diferença.
Enquanto o texto hebraico descreve algo figurativo, a versão grega apresenta uma imagem que remete diretamente à crucificação de Jesus. Para os primeiros cristãos, essa diferença foi vista como uma profecia clara da morte de Cristo na cruz. Isso levanta um questionamento importante. Se os primeiros cristãos basearam sua teologia em uma versão das Escrituras que diferia do texto hebraico original, até que ponto sua interpretação foi moldada pelas mudanças feitas nessa tradução? Se tivessem seguido o texto hebraico tradicional, será que algumas doutrinas do cristianismo teriam se desenvolvido de forma diferente? Será que algumas crenças fundamentais teriam outro significado? Independentemente da resposta, uma coisa é certa: a Septuaginta não foi apenas uma simples tradução. Ela moldou o cristianismo primitivo e definiu a maneira como a Bíblia seria interpretada pelos séculos seguintes. Além disso, sua influência ultrapassou o campo religioso. A Septuaginta foi a primeira grande tradução da Bíblia, abrindo caminho para futuras versões em outras línguas. Sem ela, talvez o conhecimento das Escrituras tivesse permanecido restrito a um pequeno grupo de estudiosos do hebraico. Por fim, sua história também levanta uma questão que continua sendo debatida até hoje. Qual versão das Escrituras é a mais fiel? Afinal, se a Bíblia teve diferentes traduções ao longo dos séculos, será que estamos sempre lendo exatamente o que foi originalmente escrito? Ou será que cada nova versão traz consigo pequenas alterações que moldam nossa forma de entender a fé? A história da Septuaginta nos ensina uma lição profunda. A forma como um texto é traduzido pode mudar completamente sua interpretação e impacto ao longo do tempo. Essa tradução, feita há mais de 2000 anos, não foi apenas um projeto acadêmico ou religioso. Ela teve consequências que afetaram diretamente a formação do cristianismo e do judaísmo como conhecemos hoje. Para os cristãos, a Septuaginta foi essencial, pois serviu como base para o Novo Testamento e ajudou a espalhar o Evangelho entre os gentios. Foi através dela que muitas profecias foram interpretadas como cumpridas em Jesus, o que fortaleceu a crença de que ele era o Messias esperado. Para os judeus, no entanto, a Septuaginta representava uma distorção do texto original, com mudanças que poderiam levar a entendimentos errados da Torá. Isso fez com que a tradição judaica rejeitasse essa versão, dando origem à preservação do texto massorético, que se tornou a base da Bíblia hebraica usada até hoje. Mas essa questão vai além da Septuaginta. Será que o que lemos hoje nas nossas Bíblias reflete exatamente o que foi escrito originalmente? Sabemos que, ao longo da história, a Bíblia foi traduzida para centenas de idiomas e cada tradução carrega escolhas linguísticas e interpretativas. Palavras podem ter múltiplos significados, expressões podem não ter equivalentes exatos e até pequenas mudanças podem alterar a forma como compreendemos certas passagens. Isso nos leva a um questionamento importante. O que é mais essencial, o texto literal ou a mensagem transmitida? Será que a palavra de Deus pode ser entendida independentemente das traduções? Ou devemos sempre buscar as versões mais próximas do original? A Septuaginta não é apenas uma tradução antiga da Bíblia. Ela é um testemunho de como as Escrituras foram preservadas, adaptadas e interpretadas ao longo da história. Seu impacto foi tão grande que ajudou a moldar o cristianismo e influenciou a forma como as profecias messiânicas foram compreendidas. Mas sua história também levanta um alerta. Quantas outras versões da Bíblia, ao longo do tempo, podem ter trazido pequenas, mas significativas mudanças na forma como entendemos a palavra de Deus? Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Septuaginta foi uma obra divinamente inspirada ou uma tradução que mudou demais o sentido original da Bíblia? Você acredita que o significado das Escrituras pode ser preservado mesmo através de traduções? Ou acha que devemos sempre buscar o texto mais próximo do original?
Deixe seu comentário abaixo. Vamos continuar essa discussão e aprofundar ainda mais nosso conhecimento sobre a Palavra de Deus. Se esse conteúdo fez você refletir, curta o vídeo e se inscreva no canal. Ative as notificações para não perder os próximos temas intrigantes sobre os mistérios da Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.